Olá, começou o Hashtag Educa, nossa live sobre educação, aqui no Facebook da Multirio. E hoje o assunto, ele interessa a todos nós, porque diz respeito aos jovens e aos adultos, que participam da educação pública de uma maneira geral e também das escolas de ensino noturno. Hoje a gente vai falar sobre educação de jovens e adultos. E tem uma questão que ela é desafiadora. Cada vez mais, a educação de jovens e adultos vem convivendo com a presença de jovens, adolescentes em sala de aula. E aí, então, fica o desafio e a pergunta para você, professor. Como que você concilia faixas etárias tão diferentes dentro da sala de aula? É possível fazer um planejamento homogêneo? Ou a gente tem que fazer um planejamento diversificado para cada grupo de alunos? Então, conte a sua experiência, não deixe de participar, vem para cá, curta, comente, compartilhe, tire suas dúvidas, porque ao meu lado a gente tem o professor orientador do PEJA, aqui da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, professor Sérgio Daniel Nasser. Tudo bem, professor? Que é professor e orientador da Escola Cóssio Barcelos e que vive essa realidade de diferenças de idade dentro do ensino de jovens e adultos, não é isso, professor? Isso. Que bom. Então, vamos começar com os números. Olha só. Segundo os dados do Ministério da Educação, o Brasil conta hoje com cerca de 3,5 milhões de pessoas matriculadas na educação de jovens e adultos, somente na educação básica. Desses, 1 milhão de estudantes ainda estão em idade escolar, entre 15 e 19 anos. Isso significa dizer, né, professor, que esses alunos poderiam estar no ensino regular, de manhã, né, estudando no período ou da manhã ou da tarde. Por que cada vez mais a gente tem a entrada desses alunos de 15 a 19 anos, que deveriam estar no ensino noturno, no ensino diurno, e acabam migrando para o ensino noturno? Primeiro, bom dia. Boa tarde, né, a todos. São vários fatores. Eu destacaria primeiro que a gente tem uma legislação que permite, né, que autoriza nessa faixa etária o estudante estar no segmento PEJA. Mas o fator central aí que a gente tem que pensar é que quem são esses estudantes que estão chegando, né? E quem são? Então, são estudantes que possuem uma defasagem, né, idade, série, né, então estão cursando séries, né, que não seriam as séries da sua idade, né, por abandono escolar, por reprovação. E aí os fatores desse estudante estar cursando, né, uma série que não é correspondente à sua idade, são variados, né? A gente pode pensar em situações que passa fora da escola, por exemplo, uma gravidez precoce. Olha, né? só, né, o quanto alguns assuntos impactam, né? Então isso pode forçar com que aquele estudante, ou aquele estudante, né, envolvido, perca aquele ano letivo, né? Outra situação fora da escola, mas que também vai impactar a violência, né, das comunidades, né? Favelas, no entorno de onde esse estudante vive e estuda. Muitas vezes essa violência ela força a família a mudar, né? E muitas vezes nessa mudança você tem um prejuízo do ano letivo, às vezes a dificuldade de se matricular na escola próxima ao local em que houve a mudança. Às vezes isso acontece mais no fim do ano, no momento em que essa transição é mais complicada. Outro fator aí que a gente pode pensar é nas desigualdades regionais aí e no desemprego. Então, a família, quando tem que migrar de uma região para outra em busca de emprego, né, muitas vezes o que acontece? O aluno, nesse processo, né, há toda uma questão de adaptação, de encontrar escola, de redes de ensino diferenciadas, né? Então,
perda do ano letivo, currículos diferentes, né? E aí, então, ano letivo, perdido muitas vezes. Esses são os fatores mais externos, né? Alguns fatores mais externos, mas a gente pode olhar também para dentro da escola, né? A gente tem, nas últimas décadas, um sistema de ensino que no segmento ensino fundamental ele se universalizou, né? Então, o acesso ele se universalizou, que é uma conquista da sociedade. Por um lado isso é bom, mas tem... Né? Então, se esperava, olha lá, se você universalizou, você não vai estar, então, reproduzindo mais estudantes que, uma vez escolarizados, vão precisar de cursar, né, o PEJA, por exemplo. Né? Mas, na realidade, a pergunta que a gente faz é em quais condições esse sistema se universalizou, né? Aí a gente olha, por exemplo, a questão do turno único, né? O Darcy Ribeiro tem um livro bastante interessante do começo da década de 80, Nossa Escola é uma Calamidade, em que ele está discutindo com professores da rede estadual num processo de construção do CIEPs, né? Aqui no Rio de Janeiro, no governo Brizola. E num desses debates, ele aponta que a escola de turno único, ela serve e educa muito bem a classe média, que tem no contraturno pais letrados, que tem no contraturno os cursos, né, de inglês, os cursos que vão suprir aí as ausências que aquele turno único demanda. E que provavelmente essa criança não vai ter que trabalhar, né? Não vai ter que cuidar trabalhar, vai estar dedicado exclusivo ao estudo. Agora, ele aponta para as classes populares, o turno único não dá conta, né? Daí o projeto do CIEPs também veio com a ideia da educação integral, né? Então, nessa questão, a gente teve a universalização do ensino fundamental dentro da lógica do turno único, não no integral, né? Outro fator interessante, nós universalizamos, legal, mas qual a quantidade de alunos por professor em sala de aula, né? Uma coisa é você universalizar uma educação que eu tenho 40 alunos, um professor com 40 alunos em sala de aula. Outra coisa é universalizar um professor com 25 alunos em sala de aula. Porque aí não dá para ter um olhar tão mais específico, mais individualizado, claro, para a questão daquele aluno. Claro, e aí, enfim, aqueles alunos que não apresentam a necessidade de um acompanhamento mais específico, por mais que os professores sejam bem formados, por mais que empenhados, vão ficando, né? E aí vão sendo aqueles casos de atraso escolar, né? Reprovação e etc. E eu colocaria aí também um fator estruturante que ajuda a entender essa defasagem aí idade-série, a questão das escolas, do esvaziamento das escolas, do esvaziamento de quadros profissionais mesmo, né? Direções, professores sobrecarregados, escolas muitas vezes com falta de agente escolar, com falta de porteiro e com falta de profissões que a complexidade do mundo em que a gente vive precisariam de estar ali, por exemplo, um atendimento psicológico né, dentro daquele corpo de estudantes que precisaria de um acompanhamento especial, assistentes sociais fazendo o vínculo, né, das famílias com a escola, né? Então, há um fator aí estruturante que demanda investimento público, demanda a sociedade, de fato, apostar na educação. Por último, né, para entender também a chegada desses jovens na educação aí, de jovens e adultos, né, tão jovens, eu apontaria também a questão da pressão do mercado de trabalho, né? Que cada vez mais cedo eles jovens entrando, né, no mercado de trabalho pelas necessidades, né, de uma sociedade desigual, que é a nossa. E aí, a alternativa que ele tem é o estudo noturno, né, é o PEJA muitas vezes. Então, pano de fundo aí, né? E é um pano de fundo complexo, né? Pano de fundo, de frente, de lado, né? O contexto disso é uma sociedade desigual, uma sociedade injusta e que, historicamente, ela nega direitos básicos, assim, para as classes populares do nosso país. É difícil, porque se a gente está pensando em educação de jovens e adultos e são tantos fatores
que perpassam essa questão, acho que nada como a gente apresentar a experiência prática, né? A gente tem esse cenário e a gente, numa conversa antes aqui da live a começar, a gente estava conversando sobre propostas feitas em sala de aula, como que você como professor e até professor orientador, né, tem como inspiração, como experiência mesmo, para que isso seja minimizado de alguma maneira dentro da sala de aula. Como é que você olha para isso dentro da sala de aula? Assim? O que você já conseguiu ver de diferenças e que são possibilidades de se trabalhar dentro desse contexto tão complexo? Quando o jovem ele passa a integrar, né, em grande quantidade o PEJA junto com o adulto, sem dúvida a complexidade daquele público estudantil ela aumenta, né? E o universo ele fica mais heterogêneo, né? São realidades diferentes, pessoas com expectativas e momentos da vida e interesses diferentes. Por outro lado, nós temos um trabalho de pesquisa na escola que gerou um filme, né, um pequeno documentário chamado Estudantes. Que você acompanha aí nas postagens, hein? A gente está colocando o filme. Isso na escola com estudantes do PEJA da escola Dr. Cócio Barcelos, né? E aí nós entrevistamos alunos adultos e queríamos saber ali, né, o que motivou eles não se escolarizarem, né, quando eram jovens, o que motivou o retorno quando adultos para a escola e qual o impacto desse retorno em suas vidas, né? E quando os estudantes vão falar dos motivos que deixaram a escola, muitos motivos apresentados nessas entrevistas constroem, faz a gente perceber trajetórias de vida muitas vezes semelhantes a desses jovens que tipo, eu sou você amanhã, né? Você tem, por exemplo, a entrevista de uma estudante nossa chamada Janerilda, que ela apontava que com 15 anos de idade ela estudava, né, já com um histórico de reprovação e falava, eu não aguento matemática, eu tinha medo da prova de matemática e decidi, e não me identificava com a escola, cheguei para o meu pai, vou largar os estudos. Ela fala, o pai decepcionado, aceita ali aquela decisão, tira a carteira de trabalho dela e ela, enfim, foi trabalhar. Quer dizer, então, um não interesse ali naquele momento para a escola, para o que a escola tinha a oferecer. Outros, né, o caso da aluna Ivanice, ela pontua que com a separação, né, dos pais, ela ficou com a mãe, a situação familiar apertou e ela teve que sair da escola para trabalhar no supermercado, empacotar, né, a mercadoria no supermercado. Não conseguiu estudar, né? Então, são histórias assim, né? A Terezinha fala, na hora do aperto, comer é mais importante do que estudar. Olha, né? isso, gente. E isso é importante a gente pensar, né? Isso na está educação documentado. desse país. Isso está documentado no filme. Então, são realidades que, às vezes, elas, né, trajetórias de vida e aí você está narrando um caminho que você já percorreu e aquele jovem está começando a percorrer esse mesmo caminho. Isso. Claro que para esse adulto, muitas vezes, você tem também, isso aparece, a questão de que a educação ali, o acesso naquela modalidade, naquele ensino fundamental não era universalizado. Então, muitos também pontuam ali que não tinha escola, né, no meu entorno. Como é que eu, professor de matemática ou professor de português, porque até no EJA os professores têm uma maneira de lidar com o currículo diferenciado e o tempo também, né? O tempo escolar. Isso. A gente tem aí, ao invés dos 9 anos durarem 9 anos, eles são compactados, né? Isso. Como é que o professor ele vai lidar com isso? Por exemplo, eu tenho um tema para dar interdisciplinar, mas ele tem que agradar adolescentes e adultos, muitas vezes até idosos. Como é que eu faço isso? Eu acho que, então, dentro dessas trajetórias que se encontram, a gente tem que entender que, apesar das diferenças, nós estamos trabalhando com setores das classes populares, né? São trabalhadores, né? Filhos de trabalhadores. Esse é o universo dos estudantes que nós atendemos. E aí a gente aposta muito na nossa escola
debate, né, integrado do corpo docente e em trabalhos em que a gente consiga selecionar temas, né, que vão passar todas as disciplinas, que vão ser construídos coletivamente, né, e com a participação e debate e problematização desses temas com os estudantes, né. Esse ano letivo, nós tematizamos a questão da mulher na sociedade, né? Isso desde o começo do ano. Então, discutimos mulheres em sociedade, mulheres em justiça, mulheres em resistência. E esse tema, de certa maneira, ele dialogou com o tema do PEJA. O PEJA ele tem um tema anual, né? Tema que é trabalhado por todas as escolas de PEJA do município. E o tema desse ano foi o combate às injustiças. E aí nós centramos muito essa discussão da mulher, injustiças. Foi um trabalho que ele vai aprofundando o debate na escola e ele gera o envolvimento, troca de experiência, debate. Foi muito legal que a gente conseguiu construir esse ano, né? Isso foi desafiador, porque era uma coisa que a gente não tinha feito ainda, um seminário, né? No Clube Israelita Brasileiro, né? Conseguimos o espaço em que intelectuais, professores, estudantes, trabalhadores debateram esse papel da mulher na sociedade, essa noção mulheres em justiça. E esse seminário foi todo organizado pela escola e a comissão organizadora formada por estudantes adultos, estudantes jovens que ajudaram a pensar o formato, ajudaram a construir as alternativas de financiamento do seminário. Isso é legal de falar, porque se a gente pensar nessa diferença de jovens e adultos em cima desse tema, por exemplo, você tem nas comunidades mais pobres, você tem a figura da mulher, ela é central. A mulher na favela, ela é a tia e ela é a avó, não só dos filhos dela, da família dela, ela é dos vizinhos, ela é de todo mundo. Então, a figura feminina dentro de uma comunidade é muito forte. A adulta, as tias, né? Essa figura é mais forte. E as meninas mais jovens, por sua vez, tem toda uma fala aí para essa questão do empoderamento feminino, da não violência sexual. Então, a gente tem tantas questões a tratar dentro do mesmo foco, com essas diferenças, mas que convergem para o mesmo lugar. Tem múltiplos olhares sobre o tema e num contexto, de Brasil, em que há uma perspectiva de movimentos autoritários que vem trazer a ideia da supremacia masculina, né? Que negam, né? Direitos, né, das mulheres se constituírem de forma igualitária nessa sociedade, né? Essa conversa deve ter sido muito boa. E, professor, independente da rede ser pública ou privada, o que a gente pode ficar como inspiração mesmo para trabalhar e tentar minimizar? Eu não sei se eu posso te fazer essa pergunta e falar assim, dá para pegar este garoto, essa garota que está no ensino noturno e colocar no ensino diurno? Ou o PEJA no Rio de Janeiro, mas o EJA em outros lugares do país, tem que olhar para essa situação com outro foco? Eu acho que assim, primeiro assim, eu penso muito que a gente convive com os conflitos. Esses conflitos, eles não são específicos, né, de gerações da escola, é um conflito que está na sociedade, né? E a nossa experiência é uma experiência, né? Ela não é, assim, o modelo a ser seguido, até porque a gente, nessa experiência, a gente tem conquistas, mas a gente tem muitas frustrações também, né? A gente esbarra em muitas dificuldades e a gente não tem um caminho pronto, traçado, a gente vai construindo. Eu penso que é um pressuposto de que a educação ela é um direito e esses dois grupos têm o direito de estar naquele espaço, né? E esse direito tem que ser valorizado, tem que ser potencializado. Então, né, esse espaço é desse grupo ou é daquele, né? Não sei se é o melhor caminho de enfrentamento. Por outro lado, a gente tem que observar também, eu acho que não é simplesmente, sei lá, o jovem que não se enquadrou no ensino regular de dia, né, uma determinada direção pega e, vou colocá-lo então à noite, resolvi os problemas. Não é isso,
Não é isso. Essa é uma questão que tem que ser olhada com mais seriedade, né? Porque senão você simplesmente pode estar passando para outra esfera uma situação que também não vai ser resolvida. Né? Então, você vai ter jovens que o melhor lugar é o ensino regular, né? E isso vai demandar o quê? Conversa com família, conversa com os envolvidos, conversa com o corpo docente. E vai ter jovens que, às vezes, o espaço do PEJA vai ser interessante para ele, né? A gente tem que olhar a questão com carinho e tentar resolver da melhor maneira possível e fazer a educação valer para todo mundo, né? Claro. Professor, muito obrigada. A nossa live já está terminando. Obrigada pela sua participação aqui no Hashtag Educa. E a você, muito obrigada pela companhia e até a próxima.